Vamos começar com a aula de 7º ano de números racionais. Todos os números resultantes da divisão de dois números inteiros são denominados de números racionais. Aí eles são representados pela letra Q, o conjunto dos números racionais. E o que se encaixam neles são as frações, numeral misto, número decimal de escrita finita e as dízimas periódicas. O conjunto dos números racionais foi criado para que esses números se encaixassem, tivessem espaço, tivessem lugar. Porque nos números naturais só existem os números positivos. Nos inteiros são positivos e negativos. E esses números em forma de fração, em forma de vírgula, não tinham onde se encaixar, tá certo? Aí vem agora a relação entre os conjuntos, ó. Os naturais são representados por IN, né? Aí vem 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, porque nós sabemos que os números eles são infinitos. Depois veio a necessidade de se encaixar os números negativos. Nos naturais eles não podiam entrar, né? Então foi criado o conjunto dos números inteiros, que entram os números naturais, que são os positivos, ó, e entre os números negativos também. Os números são infinitos, tanto os positivos quanto os negativos. Eles são infinitos tanto para a direita quanto para a esquerda. Só para lembrar, viu? 0 é o ponto de partida desses números. Eu acredito que todo mundo lembre disso. Daí veio a necessidade de se colocar aqueles números que eu falei agora. Número com fração, numeral misto, dízima periódica, número decimal. Não tinha encaixe, não tinha onde ficar, certo? Então foi criado o conjunto dos números racionais. Então eu tenho, ó, 0 como ponto de partida. À direita os positivos, à esquerda todos os números negativos do mesmo jeito, certo? Eu tenho 0, 1, 2. Olha aqui. Aqui entrou 5 meios. Eu sei que 5 meios, a divisão de 5 por 2 é 2,5. Por isso que ele ficou entre 2 e 3. À esquerda do 0 eu tenho menos 1 meio. Olha aqui, outro número racional, ó. Eu sei que a divisão de 1 para 2 é 0,5. Então, menos 0,5 fica entre 0 e menos 1. No diagrama dá para a gente entender melhor. Primeiro foi criado o conjunto dos números naturais, que são todos os positivos. Depois vieram os inteiros, que são os negativos com os positivos. Depois vieram esses números racionais, ó, que aí entra natural, entra inteiro e entra os racionais. Aí eles conseguiram o espaço que eles queriam. Esses números, ó, eles não tinham espaço, não tinham onde se encaixar. E eles se encaixaram porque foi criado o nosso conjunto dos números racionais. Esses números também ficam representados na reta numérica. Falamos várias vezes sobre isso. Entre 0 e 1 existem infinitos números. Então, vê só. Cada unidade é dividida em 2 aqui, ó. Ele pegou de 0 até 1, ele dividiu em 2 partes. De 1 até 2 foi dividido em 2 partes. De 0 até menos 1 foi dividido em 2 partes. Tá certo? Aí, pegamos 3 partes dessa. Então, ó, 1, 2, 3. O que é que ele quer dizer com isso? Se ele pegou 3 partes, 1, 2, 3, ele vai ter 3 sobre 2. E o que é 3 meios? 3 meios não é 1,5, que fica justamente entre 1 e 2. À esquerda são os números negativos, só para lembrar, tá certo? E à direita do 0 são os números positivos. Então, esses números, ó, eles entram sim na nossa reta numérica. Agora vem nossa dízima periódica. Tem dois tipos de dízima, a simples e a composta. A simples é quando, depois da vírgula, só aparece o algarismo que a gente chama de período, que é o número que se repete. Aqui eu tenho um inteiro, antes da vírgula é o número inteiro, e depois eu tenho o número 2 que se repete, tá vendo, ó? Então, 2 é o período. Aqui eu tenho 5,31, 31, 31. Então, 5 é o número inteiro, 3 e 1, 31 é o período. Aqui eu tenho 0,134, 134, 134. Então, 134 é o período. Percebam que depois da vírgula e
Entre a vírgula e o período não existe outro número. Só existe o período mesmo. Na dízima periódica composta, essa história muda um pouco, porque aparece um número entre a vírgula e o período. Nesse caso aqui é o número 2, ó. Eu tenho 0,2333. 2 é a parte não periódica. O que é não periódica? Não faz parte do período. E 3 é a parte periódica, que é o período. No outro exemplo, eu tenho 4,2555. 4 é o número inteiro, 2 é a parte não periódica e 5 é a parte periódica, que é o período, tá certo? Então, é essa diferença que existe entre a dízima periódica simples e a composta. Entre a vírgula e o período, existe um número diferente. Determinação da geratriz de uma dízima periódica. Então, depois da dízima estar pronta, eu quero transformá-la em fração. Essa fração nós chamamos de geratriz. A fórmula da geratriz é a seguinte: no numerador da fração vai ficar o período, no denominador da fração vai ficar um 9 por algarismo do período. Coloquei 3 exemplos simples aqui, ó. Eu tenho 0,222. Então, se o período é 2, eu tenho 2 sobre 9. 0,17, 17, 17. 17 é o período, então sobre 99, porque existem 2 algarismos. 0,314, 314. 314 é o período. 999 é a quantidade de algarismos que tem no meu período. A dízima composta muda um pouco, porque existe um número diferente do período. Então, eu vou pegar esse número diferente do período com o algarismo do período, no caso aqui forma o número 23, e vou subtrair do número não periódico. Então, vai ficar 23 menos 2 sobre 9, que é o número da quantidade de algarismo que tem o meu período. E esse zero apareceu por quê? Porque existe esse número não periódico, ó. Esse zero corresponde a esse número 2, que é a parte não periódica. Não interessa que número seja aqui, tá certo? Seja 2, seja 5, seja 8, seja 7. O importante é que, se existe um número diferente do período, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Então, agora eu efetuo a subtração normal. De 23 eu tiro 2, fica 21. E repete o 90 como denominador. 21 e 90 são múltiplos de 3. Então, eu simplifiquei esses números. 21 eu dividi para 3, que deu 7. E 90 eu dividi para 3, que deu 30. Eu simplifiquei a fração. Então, agora eu encontrei a fração geratriz da dízima periódica. No segundo caso,